Peço que não assista esse vídeo se você for menor de 14 anos. Ou assista, não sei, não sou pai de ninguém. Oi gente, tudo bom? Antes que vocês digam sim, eu sei. Tô demorando pra poder trazer vídeo novo, mas é uma questão de falta de tempo mesmo, não me atirem pedras. Já não bastava Maria Madalena ser quase apedrejada. Enfim, gente, feliz mês do orgulho! Inclusive tá até aqui atrás, ó. Minha bandeirinha LGBT linda aqui. Essa é uma estampa de sofá, né? Estampa não, aquelas capas de sofá. Eu queria fazer um vídeo explicando pra vocês sobre cada sexualidade, cada identidade de gênero. Meio que dando uma aulinha básica sobre a comunidade LGBT. Só que esses dias eu vi um vídeo de um youtuber não binário chamado Peter Yoná, que ele fez um vídeo mais ou menos explicando a mesma coisa que eu ia explicar, que eu tava planejando fazer. Aí eu acabei pensando, cara, em que vídeo que eu poderia fazer pra poder comemorar o nosso mês do orgulho? E foi então que eu pensei nesse vídeo aqui, eu poder contar pra vocês sobre a minha experiência. Contar como que eu descobri que eu sou uma pessoa LGBT. Como que foi difícil, viu? Porque eu descobri quando eu era mais novo e agora eu tô com 19 anos de idade. E também explicar um pouquinho sobre como que foi em relação à aceitação, se meus pais aceitaram bem, se eles viram como uma coisa muito negativa, se foi de certa forma de boa. Então eu não quero mais enrolar, vamos lá. Desde sempre eu fui uma pessoa extremamente tímida. Desde sempre, desde quando eu era criança, eu lembro até hoje. E nunca me ensinaram nada sobre sexualidade, sobre sexo, nunca me explicaram nada sobre isso. Eu fui descobrindo sozinho. Tem muita gente que fala que a gente, de repente, talvez seja gay por conta de influência de outras pessoas. No meu caso, nunca foi, porque eu vi os meus pais beijando durante a minha infância inteira e eu nunca virei hétero por conta disso. Na verdade, até quando eu via que eles estavam se beijando, eu costumava até virar minha cara, porque eu não gostava de ver, eu achava muito esquisito. Eu comecei a ter dúvidas, assim, sobre a minha sexualidade, mais ou menos ali quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Que foi mais ou menos nessa época que eu comecei a entender, de fato, o que é ser uma pessoa hétero, o que é ser uma pessoa gay. De uma maneira muito superficial, porque nem mesmo pesquisar eu sabia pesquisar sobre isso. Isso considerando que eu tinha um acesso muito precoce à internet. Desde que eu era muito criança, eu tinha computador em casa. Quer dizer, eu não, meu pai tinha computador em casa. Tanto que contando pra vocês, acabou que foi bem prejudicial pra mim, mas por eu ter sido uma criança que cresceu de certa forma sem muita supervisão com o conteúdo que eu acesso na internet, eu acabei tendo um acesso muito maior a pornografia. Tanto que, puxando na minha memória, eu lembro que eu comecei a acessar pornô mais ou menos ali com 9, 10 anos de idade, mais ou menos. E ultimamente, nos últimos anos, é bem comum que muitas crianças e adolescentes acabam tendo acesso a esse tipo de conteúdo muito mais cedo do que deviam. E isso acabou fazendo com que eu enxergasse mais o lado mais sexual da coisa em si, ao invés de enxergar majoritariamente pelo lado mais romântico, mais emotivo. Então eu meio que comecei a me descobrir um pouco, assim, em questão do meu desejo, da minha vontade, quando partia do desejo mais carnal. Ali quando eu fui entrando para a adolescência mesmo que eu fui entender que a minha parte emotiva também estava entrando em conta. Tanto que quando eu tinha entre uns 11 e 12 anos ali, até uns 13 até na verdade, eu achava que não, que eu era hétero, que eu gostava de mulher. Mas aí quando eu fiquei com uns 13 anos de idade, eu lembro que eu fiquei me questionando isso. Porque eu fiquei muito nesse dilema se eu era hétero, se eu era gay, eu não fazia a menor ideia do que eu era. Aí eu pensei, cara, talvez eu seja bissexual. Talvez eu consiga gostar das duas coisas, dos dois gêneros. Tanto que ali, entre os meus 14 e os meus 15, eu ainda continuei me identificando como bissexual. Até que quando eu cheguei aos 15 anos, eu fui me autoanalisar de novo. E eu percebi que, de fato, eu não consigo sentir atração sexual nem romântica por mulheres. Pra mim é uma coisa muito estranha. Muita gente fala, muitos homofóbicos dizem que acham estranho, anormal, pessoas de um sexo gostarem de pessoas do mesmo sexo. Na minha cabeça seria estranho. Como é que eu vou dizer pra vocês? Pra mim, na minha cabeça, seria muito estranho se eu, que sou homem, me sentisse atraído por outra mulher. Eu não consigo imaginar o que é isso, sabe? Tanto que, puxando a minha memória, desde sempre eu costumei me identificar muito mais com o lado da mulher em uma relação do que do lado de um homem numa relação. Tipo, quando eu enxergava, quando eu via os filmes, por exemplo, que tinha um casal de um homem e uma mulher, eu sempre me colocava muito mais na perspectiva da mulher do que do homem. Eu sempre me identificava muito mais com a mulher. Então, com 15 anos, eu de fato entendi que sou uma pessoa gay, um homem gay. E também nessa época, uma amiga minha me perguntou se eu me identificava de uma forma diferente também. E despretensiosamente ela me perguntou se por acaso eu era uma pessoa bigênero ou gênero fluido. Aí eu tive que pesquisar para poder entender, porque gênero fluido eu já ouvi falar. Agora, bigênero é uma coisa diferente, eu nunca tinha ouvido. Para quem não sabe, uma pessoa bigênero é uma pessoa que ela se identifica com duas identidades de gênero. Aí pesquisando, eu acabei percebendo que de fato era uma coisa que eu me identificava. Porque de vez em quando, às vezes até de brincadeira, eu me tratava no feminino,
Mas eu percebi naquele momento que eu, de fato, sentia um pouco essa energia feminina dentro de mim. Então, a partir desse momento, eu comecei a, de fato, entender um pouco melhor sobre quem eu sou, sobre a minha sexualidade. E hoje eu sou, de fato, o que eu sou. Eu me identifico como um homem gay e também sou bigênero. Me identifico com os pronomes ele, dele e ela, dela. Agora eu quero falar também sobre a aceitação da minha família. Ah, por sinal, eu tenho essa bandeira LGBT aqui e eu tenho uma outra bandeira também. Apesar de eu não ser bissexual, eu tenho uma bandeira bi. Olha só que linda. Eu comprei essa bandeira no dia que eu fui no show da Ana Vitória, na turnê Esquinas, lá em Porto Alegre, no Araújo Viana. E eu deixo guardadinho, bem bonitinho. Eu adoro essa bandeira. Inclusive, muitas pessoas com quem eu já me relacionei, muitos caras com quem eu já me relacionei, a maioria deles são bissexuais. Pessoa. Tem essa mania de falar pessoa como se fosse várias pessoas. Eu não sou bi nem pan. Com homens, no caso. Quando eu falo de relações com pessoas, no meu caso, são homens, tá? A maioria dos homens com que eu já me relacionei, todos eles são bissexuais. Tanto assumidos quanto não assumidos. Em relação à minha família, é uma coisa meio complicada. Eu nunca exatamente contei pra eles que eu sou gay. Na minha cabeça, quando eu comecei a me descobrir, eu pensei em não contar de primeira pra eles. Eu já comecei a me identificar ali. Ali no começo daquela época eu comecei a achar que eu era bissexual. Eu escondi um pouco essa informação deles porque eu não sabia como que eles iriam reagir. Eu meio que deixei escondido, deixei por baixo dos panos ali e pensei, até o momento que eu me senti confortável para falar sobre isso, eu vou falar pra eles. Só que depois, lá pelos meus 14, 15 anos, que foi quando eu comecei a entender que na verdade eu sou gay, eu comecei a pensar, eles vão ter que saber em algum momento. Mas eu também não sei quando que eu posso simplesmente chegar neles e falar, olha, eu sou gay. Deixa eu me reapresentar pra vocês. Eu sou filho de vocês e eu sou gay. Eu decidi deixar no ar. Soltando as dicas aqui e ali de alguma coisa. Aí no momento que vocês catarem e quiserem me perguntar, eu falo pra vocês. Aí no começo foi uma coisa bem complicada porque... ainda mais por conta de criação. Meu pai, ele cresceu em igreja católica, ele foi criado praticamente dentro de uma igreja católica. Meu pai é de 1979, então vocês nem imaginam o contexto ainda mais da época e tal. Assim, não tá que hate do meu pai não, tá? Porque é uma coisa difícil, querendo ou não, para pais e mães é uma coisa muito complicada. Assim, ele foi um pouco complicado no começo, mas hoje a gente até tá um pouco melhor um com o outro. A gente se dá bem, a gente conversa normal. Ele ainda tem um pouco da visão extremista religiosa que inventou praticamente de que ser gay não é uma coisa natural da humanidade. Tanto que a própria ciência já fez estudos comprovando de que a homossexualidade e a transexualidade é uma condição humana natural, mas ele não tem essa visão, então ele tem um pouquinho essa visão do catolicismo mais antigo de achar que não é uma coisa natural, que não é normal, que não é de Deus e tal. Então podemos dizer assim, ele não aceita, porém ele me respeita, porque pelo menos pra mim já é bom. Eu não preciso que ele me aceite, na minha opinião, eu não espero a aceitação dele. Mas ao mesmo tempo ele me respeitando pelo fato de eu ser gay, então pra mim tá de boa. A minha mãe, ela foi bem mais tranquila. Eu solto algumas piadinhas de vez em quando e tal, mas ao mesmo tempo não é uma coisa muito ruim pra gente, porque ela de fato ela entende um pouco melhor. Ela pra mim foi um pouco mais tranquila em relação à aceitação. A minha irmã, ela sempre soube. Tanto que a minha irmã, ela já me contou que a minha mãe, ela foi uma pessoa que ela nunca desconfiou que eu talvez fosse diferente. Ao contrário da minha irmã, que desde que eu era pequenininho, ela sempre soube que eu sou gay. Tanto que eu fazia uma coisa que acho que muitos garotos gays já fizeram quando eram crianças. Pegar a roupa ou sapatos da mãe escondido para poder usar escondido no quarto. Eu fazia muito isso, eu gostava de pegar as botas que ela usava, aquelas que de cano alto que iam até aqui assim na perna, e ficava andando pelo quarto para sentir como era. E que a minha irmã às vezes entrava no quarto assim, quando menos esperava, e ela acabava vendo. Só que eu tentava esconder, como se não tivesse acontecendo nada, sabe? Mas ela obviamente viu. Ela sempre soube. Tanto que ela própria, e gente, a minha irmã é hétero, tá? Ela já me falou até inclusive que ela desde sempre soube que eu sou gay. Porém, que se por acaso algum dia eu quisesse, sentisse vontade pelo menos de experimentar com uma mulher e eu gostasse, não tem problema nenhum também. A gente é ser humano, a gente tem a liberdade de poder experimentar. E se a gente gostar ou não, tá tudo bem. Ela também me respeita, ela respeita a minha sexualidade. E pra gente tá tudo de boa. Bom, eu só quis vir aqui pra avisar rapidinho que, a partir desse momento, eu comecei falando de assuntos um pouco sensíveis. Então, se você for uma pessoa sensível e não quiser assistir por conta e risco, pule para esse minuto e esse segundo desse vídeo aqui, tá bom? Agora falando um papo um pouco mais sério aqui. Se por acaso você que está assistindo é uma pessoa LGBT ou uma pessoa não LGBT que caiu de paraquedas nesse vídeo aqui,
A gente tem que realmente tomar bastante cuidado sobre preconceito e como lidar com o preconceito também. Ainda mais, se você é uma pessoa que não é assumida para seus pais ou para pessoas com que você tem muita proximidade, é uma coisa que você tem que sentir que é o momento. Você tem que sentir o seu próprio conforto para você sentir a vontade para poder falar sobre isso com as pessoas. Mas uma coisa é certa, a gente não tem pra que ficar escondendo a vida inteira. Porque tem muita gente que, mesmo quando a gente não se assume, as pessoas falam coisas assim. Coisas que, sim, que a gente sabe, machucam a gente. Não só palavras, ações também acabam afetando a gente. Até mesmo pessoas que não são da comunidade LGBT já sofreram algum tipo de preconceito por parecerem gays, às vezes. Lá por 2010 e 2011 teve um caso de um homem que levou um golpe com uma lâmpada fosforescente na cara, só porque o cara que tava com a lâmpada confundiu esse homem, que na verdade era hétero, achando que ele era gay. E o homem ficou com o rosto todo machucado. Isso que o cara nem gay era. Imagina se ele fosse. Em 2025, no ano passado, saiu um caso nas manchetes de um garoto de 19 anos lá de Manaus. 19 não, 17, perdão. O nome dele era Felipe. Ele saiu de casa num dia para poder comprar leite, ele falou pra mãe dele que ia sair para comprar leite, e ele nunca mais voltou. Porque um grupo de meninos, acho que na mesma faixa etária, encontraram ele na rua e espantaram. Ele tinha 17 anos, eu já tava com 18. Eu lembro que quando eu vi a manchete, vi a foto e a idade dele, a primeira coisa que eu pensei de coração de verdade foi: cara, poderia ter sido comigo. Poderia não, pode ser comigo. Porque eu não sei o dia de amanhã. Infelizmente, ainda hoje em dia, a gente da comunidade LGBT sofre uma coisa parecida com o que as mulheres sofrem quando elas saem de casa. Que é um medo de sair de casa e não saber se vai voltar vivo. Porque, infelizmente, a gente sabe, a gente não é trouxa. O preconceito, ele é muito forte. A gente é constantemente perseguido, a gente é constantemente xingado, a gente é mal falado pelas pessoas pelas costas, a gente corre riscos parecidos, a gente pode muito bem correr o risco de ser estuprado também. Esses tempos teve um caso de um cozinheiro que foi só sair do condomínio, um vagabundo abordou ele, tentou na porta do condomínio. Assédio todo mundo sofre e tal, mas o assédio que os homens gays como eu sofremos é uma coisa extremamente humilhante. Eu, no ano passado, por exemplo, eu tinha medo até de entrar no banheiro do meu colégio. Porque quando dava o sinal pro pessoal poder ir pro recreio, formava assim uma corja de guris na frente do banheiro masculino que eu tinha até medo de passar perto. E a minha sala ficava o quê? Entre 7 e 10 metros de distância do banheiro. Dessa distância eu já escutava alguns assovios, alguns comentários maldosos em cima de mim, alguns até me chamando para poder falar alguma coisa. Isso longe, se eu estivesse perto ia ser pior ainda, eu sei que ia ser pior. Então às vezes eu tinha até medo de passar perto do banheiro. Mas isso de certa forma diminuiu bastante, porque em março do ano passado entrou um guri novo, no qual virou um amigo meu, muito grande. A gente tem até hoje essa amizade. Cauã, se tu estiver assistindo esse vídeo, cara, um beijo pra ti. Tu é foda, viado. Mas viado na expressão, ah, tu entendeu, porra, vai tomar. Logo no primeiro dia, quando eu contei pra ele sobre esse medo de eu entrar no banheiro, ele falou pra mim que não tinha o menor problema pra ele, eu sendo gay, andar junto com ele, que ele continuaria andando comigo tranquilamente, que isso não ia mudar nada entre nós dois. Ele é o único amigo hétero de escola que eu tive e que eu ainda tenho até hoje. Além desses assédios verbais, eu também já sofri um assédio na escola. No segundo ano, um guri passou a mão na minha bunda. Eu confesso até que imagino o pessoal falando: ah, mas só dá uma passadinha com o dedo assim de leve. Cara, se alguém encosta em uma parte íntima do seu corpo sem a sua permissão, sem o seu consentimento, é um assédio. E o pior é que até o momento que a gente se formou, o guri jurava de pé junto que não tinha sido ele. Porém, eu sofri um assédio. E é uma coisa assim, terrível. Afeta, de fato, até com a autoestima. Porque mesmo até quando você sabe que não é culpa sua, às vezes você mesmo se culpa por isso ter acontecido. E é o pior, porque geralmente as pessoas procuram hoje em dia culpar muito mais a vítima de um assédio, até de um estupro, do que o culpado pelo assédio. E no segundo ano, principalmente, esse guri me assediou várias vezes. Assim, verbalmente, no caso. Tinha um outro também que, num passeio que a gente fez pra ir no cinema pra poder assistir o filme do Coringa 2, aquele que tem a Lady Gaga contracenando com uma Arlequina e tal. Lembra quando eu assisti a parte em que o Arthur Fleck ele é por policiais dentro do banheiro da cadeia, eu lembro que esse guri atrás de mim, sentado atrás de mim, falou em voz alta como se não tivesse mais ninguém ali. O Luiz se identificou com essa cena ali, ó.
E eu horrorizado com a cena e ainda tenho que escutar essa merda atrás de mim. A minha vontade, quando eu escutei esse comentário dele, foi levantar e fazer um barraco com ele na hora. Só que eu sou uma pessoa bem policiada. Eu não sou baixo que nem essas outras pessoas. E provavelmente ainda se eu fizesse um barraco, eu ia sair como errado ainda. Mas foi, assim, terrível. Eu não acreditei que eu escutei um comentário desse. E no terceiro ano, quando eu comecei a andar com esse guri, o Cauã, todo mundo, desde o primeiro dia, achou que a gente estava tendo algum caso. Só por fato da gente andar junto. Só que o fato de eu estar andando junto com ele era porque ele era o único guri da escola que não fazia o que todos os outros guris faziam, que era me zoar. A gente se zoava, só que era uma zoeira saudável, uma zoeira na qual a gente podia brincar com personalidade, com memes, com tudo possível que a gente tinha em comum, sem poder ofender a integridade do outro. A gente faz um monte de piadas, porque eu converso com ele até agora. Inclusive eu quero te ver de novo, então. Ele de fato me respeita pelo que eu sou. Ele não faz as piadas que ele faz. Eu também não faço as piadas que eu faço com ele com o objetivo de ofender ele. Até porque a gente já fez algumas piadinhas meio ofensivas um pro outro, mas ao mesmo tempo a gente leva na brincadeira, leva na esportiva, porque a gente tem essa intimidade. Coisa que eu não tinha com os outros guris. Eles ficarem fazendo tanto de piadinha maldosa que eles faziam comigo. Porém, hoje, como eu não tô na escola mais, eu já me formei, e agora eu tô fazendo curso técnico, ou seja, eu tô indo num caminho muito melhor do que esses guris aí desgraçados podem estar tendo agora. Eu sou feliz pelo homem que eu sou hoje, e pela mulher que eu sou hoje também, né, porque eu me identifico com os dois. Me sinto livre para poder me expressar da forma como que eu quiser, e também usando a minha própria arte para poder fazer isso. E é isso, gente. Ai, calma aí. Ah, aqui. Feliz mês do orgulho, gente! Sejam felizes pelo que vocês são, e não pelo que os outros querem que vocês sejam. A partir do momento em que a liberdade de expressão do outro fere a sua, não é mais liberdade de expressão. Você tem o direito de ser quem você nasceu para ser. Então, seja você. Então, se você é uma pessoa que não se enquadra no padrão cis heteronormativo, você sendo uma pessoa gay, sendo uma pessoa bissexuálica, se você é lésbica, se você é trans, não binário, se você é gênero queer, se você é pansexual, se você é o cara que for, você é lindo, você tem o direito de ser quem você quiser ser e até quem você nasceu pra ser, porque nós LGBTs não escolhemos ser assim, nós nascemos assim, dizia a Lady Gaga, né? Baby, I was born this way. I was born this fucking way. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo e